Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Nossa Night para todo o Brasil. Que imenso prazer tê-los aqui mais uma vez. Lembrando que toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos aqui esse encontro marcado e eu quero você com a gente até o final para conhecer uma história de superação, uma história de conquista e com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, beleza? E hoje não é diferente. Vem comigo porque o nosso bate-papo está interessantíssimo. Vem porque o nosso convidado de hoje, ele é cantor, compositor e ministro de louvor que carrega uma história marcada por dor, superação e reencontro com Deus. Nascido em Senador Camará, ele transformou perdas profundas em um passado de violência em propósito, servindo no Ministério de Música e se preparando para lançar o seu primeiro EP autoral. Com canções que já estão alcançando vidas, ele é a prova viva de que sempre existe uma nova chance. Vem pra cá, André Moraes! Tudo bem? Bom dia, oi. E aí, meu querido, como é que você tá? Bem. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Como é que você tá, meu amigo? Bem, Beleza? graças a Deus. Gostei do estilo. Esse é o padrão que eu quero aqui no meu programa, tá bom? Pessoas bem arrumadas, estilosas, tá? Igual eu. Você tá bem. Obrigado. Você que é gentil. André, você é de Senador Camará. Rapaz, cara. nascido e criado lá. Como é que foi a sua infância lá? Cara, graças a Deus, assim, eu não cheguei a ficar tanto tempo, sabe? Mas eu lembro um pouco da minha infância lá porque foi cercada de muita coisa ruim, assim, para qualquer pessoa, sabe? Lá em Senador Camará, a gente cresce rodeado de violência, como acho que na maioria das comunidades, né? Infelizmente, o Rio de Janeiro, ele é lotado disso. E na minha história não foi diferente, né? Das muitas que existem lá. Meus pais foram, né, do tráfico e isso influenciou diretamente na minha criação, assim, sabe? É mesmo, cara? E você tinha essa consciência quando você era mais novo? Ou eles de alguma forma tentavam te preservar ou não tinha como? Joey, é porque quando você tá naquele meio ali, acaba as coisas sendo muito normais, sabe? Então, e por ser criança, eu não tinha muito esse poder de escolha, sabe? De certo ou errado, era o que meus pais falavam e tinha que obedecer. Estava inserido, né? Como é que seria, né? Mas aí você, na época que você lembra, você tinha amigos que estavam ali no seu convívio e que talvez hoje você sabe que eles ou ainda estão, né, nessa vida que escolheram, né, nessa vida ruim. Você teve esse feedback de gente que cresceu com você? Então, a grande maioria das pessoas dos meus amigos, né, que estiveram lá comigo, hoje já não estão mais vivos, assim, sabe? Caramba. E, inclusive, o meu pai foi uma dessas pessoas, porque meu pai morreu com 22 anos, sabe? Caramba, tipo, muito novo. Hoje eu tenho 27. Imagina, 22 Você passou a idade inclusive, de vida dele, né? Quando eu fui fazer 22 anos, eu entrei meio que numa crise, assim. Foi mesmo? Falei, cara, eu vou morrer também. É mesmo? Pensei que fosse morrer. Mas nessa época você já era conhecia cristão, Cristo, já era cristão, mas mesmo assim teve essa crise, né? Caramba, cara. Fiquei um pouco assustado, assim, porque foi uma perda muito precoce, né? Sim. E ele morreu devido a estar no tráfico mesmo? Foi por causa disso? Sim, a gente morava ali perto já de Senador Camará e num dia qualquer, os bandidos de outra facção entraram na nossa casa, assim, e assassinaram ele na minha frente, assim. Eu tinha 4 anos. Caramba, cara. E, cara, eu fui crescendo meio que querendo fazer justiça, assim, sabe? Ah, você tinha esse pensamento? Eu fui crescendo e essa dor, assim, foi crescendo junto comigo, porque eu queria fazer justiça, de fato. Sim. Mas aí, nessa época, você, evidentemente, continuou sendo criado pela sua mãe? Pela minha mãe. E você conversava com ela sobre isso? À medida que você foi conhecendo, ela conversava com você? Você conseguia falar sobre esse assunto? Não, porque eu acho que como a maioria das crianças, assim, e adolescentes, a gente acaba preferindo não falar muitas coisas, né? Interioriza mais, né? Isso. Acaba não falando. E eu fui mais uma dessas, assim. Isso foi crescendo dentro de mim, assim. Foi crescendo comigo, mas eu nunca quis externar muito isso, assim. Eu queria guardar isso pra mim até que eu pudesse resolver. Sim. Era basicamente isso. E você já estava nesse momento... Em que momento que você foi conhecer a Cristo de fato?
eu sei que você tinha os seus avós, né? Sua bisavó, Sim. que são cristãos, mas você já tinha essa noção de Deus em relação às coisas do céu? Cara, isso é intrigante, porque a minha bisa, desde que eu me conheço por gente, assim, ela sempre foi uma mulher de muita fé, uma mulher de oração, assim, sabe? E eu também tenho os meus avós que são pastores. Um pouco maneiro. Só que meu pai e minha mãe foram por caminhos completamente opostos, Sim. sabe? E lá dentro da nossa casa isso nunca foi uma obrigação, sabe? Ter que servir ao Senhor. Eles conheciam, né? Mas também Sim. não te obrigavam. Eles conheciam, mas sempre tiveram livre-arbítrio para escolher o que eles queriam fazer, assim. Meus avós sempre souberam que quem convence o homem é o Espírito Santo, sabe? E isso foi passando, tanto para meus pais, para mim, para meus irmãos também. Eles pregavam para você, te levavam para a igreja, seus avós, eles tinham essa Então, prática? como meus avós eles são pastores de igreja, então acabava que a gente sempre ia na igreja deles, sabe? E com certeza isso foi uma semente que foi sendo plantada no meu coração, assim, Sim. sabe? E aí, na adolescência, assim, por volta dos 15 anos, em uma dessas vezes que eu fui para a igreja comum, eu me apaixonei, assim, pelo Senhor, assim, Que sabe? legal, né? E até hoje eu sou apaixonado pela igreja. Eu sou um bobo apaixonado É mesmo? pela igreja. Você de lembra verdade. desse dia, quando você chegou lá e você, de fato, percebeu que era algo muito além do que somente ir à igreja, mas era ali um convite que você estava recebendo ali de Cristo? Cara, eu lembro... Lembra da porque sensação, né? Foi uma parada que eu fui observar como as pessoas tocavam, que eu gostava muito de tocar, assim, mas sim. não sabia tanto, sabe? Mas tinha ali um entusiasmo, né, pelo instrumento. Que é E aí violão, guitarra, bateria? Eu tocava violão, eu tinha um violãozinho velho em casa, que era o que eu comecei a tocar, assim. E a igreja é um celeiro de músicos, né? Sim. E eu observando, assim, como eles tocavam, eu fui ficando apaixonado por aquilo, assim, de querer tocar igual a eles. Só que eu era bem ruinzinho. É mesmo? Não levava muito jeito, não? Nada. Mas, cara, eu falo isso para muitos amigos até, que a igreja ensina tanta coisa pra gente, assim, sabe? Sim. A igreja ensina a gente a respeitar outras pessoas, Sim. a respeitar anciãos. A igreja ensina pra gente profissão, sabe? A gente acaba ganhando profissão na igreja. Hoje eu sou compositor, mas antes da igreja eu não sabia o que era compor. É mesmo? Sabe? A igreja me ensinou a tocar. Você teve o primeiro contato com praticamente tudo em relação a louvor e música na igreja? Sim. Antes disso, a minha infância era pagode, funk. Era só suas referências, né? Como a maioria das pessoas que moram dentro de comunidade, sabe? Sim, é porque você está inserido ali numa realidade em que todos que estão ali à sua volta, né? Você já cresce não só ali nesse contexto, mas também familiar, né? Ali social. Então, acaba que as suas maiores referências vão ser tudo que você está vendo ali naquele momento. Total. Né? E eu já vi pessoas falando que, por nascerem nesse contexto, até conhecer um museu, né? Conhecer um estilo de música diferente, foi algo novo quando a pessoa teve a oportunidade de sair e ver. Né? Então, basicamente, foi isso quando você foi para a igreja. Né? Sim, foi... Eu experimentei um mundo que até então eu não conhecia, assim. E como eu falei, eu fiquei apaixonado pela igreja, cara. Então você começou a se firmar, tipo, entrou com 15, a partir daí você foi entendendo mais? Eu fui tentando, né, ser constante no Senhor. Só que aí, com 18 anos, aí eu também perdi a minha mãe. Caramba! E nessa época minha mãe já não estava mais, né, no tráfico, mas ela também já era uma serva do Senhor. E a gente era da mesma igreja, que é a igreja dos meus avós, só que começou a ficar um pouco complicado quando ela faleceu, porque qualquer pessoa que entrava pela igreja, eu pensava que ia ser ela, assim, sabe? E aí eu comecei a ficar um pouco mal, assim, da cabeça. Ela chegou a ficar, antes de falecer, ela chegou a ficar internada? Teve esse processo? Ela ficou teve internada durante um tempo. E ela até chegou a se recuperar, sabe? A gente comprou... Como ela teve que fazer a químio, né? Ela raspou a cabeça, a gente comprou uma lace para ela poder sair. Né? E aí, ela ia para a igreja, a gente ia para a igreja junto, só que como eu servia no louvor, eu chegava sempre um pouco mais cedo, né? Sim. E aí, depois que ela faleceu,
qualquer pessoa que abria a porta da igreja assim, eu pensava que seria ela. E aí começou a me fazer muito mal isso, assim. Sim. E eu não soube administrar. Só que como eu sempre fui muito fechado, e isso também é uma das coisas que a igreja me ajudou. Hoje eu falo em público, hoje eu sei conversar com qualquer pessoa, mas antes disso não. Tem dificuldade. Né? E como eu sempre fui muito fechado assim, eu preferi também não externar esse sentimento, sabe? E aí começou a me fazer tão mal, cara, que eu não consegui mais voltar para a igreja, assim. Esse foi um período que você, por se sentir assim, você preferiu sair da igreja. E aí eu comecei a procurar refúgio em outros lugares, né? Entendi. E aí, com 18 anos, eu volto pro lugar, pra lama que eu já tinha saído, sabe? Entendi. Eu volto pra lama que o Senhor tinha me tirado. Mas você chegou a questionar Deus também por essas questões? Pela perda do seu pai, pela perda da sua mãe? Foi um momento que você refletia e você chegou a questionar Deus? Joey, eu vou te falar, cara, questionar, não, assim. Em nenhum momento eu questionei o Senhor. Nem tipo desacreditar, falar assim, já que isso tudo aconteceu, é porque de fato o Senhor não existe, ou para mim o Senhor não existe? Não, você isso nunca chegou aconteceu. a... Eu sempre tive muita certeza de quem era o Senhor, sabe? E, inclusive, uma experiência, no dia que minha mãe faleceu, eu estava ministrando. Caramba. E aí eu ouvi nitidamente a voz do Senhor falando para mim, seja forte porque eu vou levar. Caramba. E na hora eu parei assim. Aí quando acabou o culto, eu cheguei pro meu avô e falei assim, como é que minha mãe tá? Minha mãe tá bem? Aí ele falou, não, ela tá bem, eu acabei de falar com ela no telefone e tal. E realmente estava tudo bem. Sim. Só que o Senhor já tinha me dado um aviso prévio, né? Caramba, já tá sentindo, E aí, no outro dia de manhã, eu acordei com a ligação de que ela tinha falecido, assim. E, cara, eu tive que ser o alicerce, assim, da minha casa. Porque os meus irmãos são todos mais novos que eu, sabe? São quantos irmãos que você tem? Calma aí. São mais? Davi, Luan e Kayla. São mais 3 irmãos. E eles eram bem mais novos ainda, né? Caramba. Então, eu quis tentar ser o homem da casa, assim, sabe? Sim. Eles são irmãos só de parte de mãe. Sim. E são de outro pai. E o meu padrasto, que, sabe, foi um cara sensacional, assim, na minha vida. Ele conheceu minha mãe uns 2 anos depois que meu pai já tinha morrido e tal. Só que ele também era do tráfico. Caramba. Então, era um ciclo, assim, sabe, Sim. que a gente vivia. E eu continuei nesse ciclo, assim, conforme fui crescendo, porque a minha casa tinha dinheiro sujo, na minha casa tinha armas, na minha casa tinha drogas o tempo inteiro, e eu fui crescendo. Você no nesse normal ciclo. ver aquilo, né? Sim. Tava na rotina, né? Isso sempre foi muito comum. E, por incrível que pareça, é muito comum para a grande maioria das pessoas que moram dentro das favelas, assim. Sabe? É uma realidade que, infelizmente, é muito comum. E aí, como eu estava falando, eu tive que ser esse alicerce, assim, para os meus irmãos, porque o alicerce da nossa família era minha mãe. E aí, depois que ela faleceu, teve que ser eu, assim, sabe? Sim. Você assumiu a responsabilidade. Não por uma opção, assim, mas pela falta da opção, sabe? A necessidade ali do momento, Sim. né? E depois que ela faleceu, como eu estava falando, eu fiquei um pouco perdido, assim, e voltei pro mundão, cara. Caramba. E você ficou quanto tempo nesse, vamos dizer, fora da presença de Deus, assim? Cara, foi bem rápido, porque A misericórdia do Senhor, tem aquela frase que escolhido não tem escolha, né? Verdade. E aí foi bem rápido, assim, sei lá, 2 meses, 3 meses. Só que foi o suficiente para eu Sim. pisar no acelerador. Sujar até, né? Pisar no acelerador, tipo assim, a ponto de um amigo chegar e falar, André, para, pelo amor de Deus. Mesmo, cara? Para, senão tu vai morrer, pô. Caramba, sabe? Cara. É porque juntava, talvez, a questão da dor, né? Com tudo que você estava passando, aí você achou que o alívio estaria ali, né? Sim, eu acho que acaba sendo muito comum, né, para muita gente. Sim. A gente não sabe lidar com a frustração, né? O ser humano não sabe lidar muito bem com a frustração. Sim. Com a frustração, com a perda, vamos dizer assim também, né? Porque você sentiu na pele o que é Deus, de fato, recolher a sua mãe, né? E eu já vi muitas pessoas que, às vezes, estão com um familiar ou pessoas conhecidas lá no hospital e a pessoa está... Não que seja errado ela buscar, ela orar pela cura, porque Deus ele tem todo o poder para isso. Mas e se tiver, de fato, no momento daquela pessoa ela partir e Deus recolher? A gente sabe que o que vai prevalecer é a vontade de Deus e a gente lidar com isso. Acho que é o que a gente não, o ser humano não aprendeu ainda, né? Na verdade, o ser humano parece que não sabe lidar com nenhum tipo de fracasso, né? Sim.
Seja perda, seja Porque também no não trabalho. está no controle, né? Sim. Acho que tudo que ele foge do nosso controle, a gente fica meio... eu não tenho como controlar a situação, como é que eu vou fazer, né? Fica meio perdido, né? E depois desse momento, como que Deus ele resgatou você lá de onde você estava? Como é que foi esse retorno? O que aconteceu? Então, apesar de sempre estar saindo, balada, festa, todo domingo eu tinha que estar na igreja. Era um compromisso meu, assim, porque eu era apaixonado pela igreja já, como eu falei, né? Aí tu só não ia estar no altar, tu ficava lá, assistia a palavra e depois ia Eu embora. preferia sentar lá no cantinho para ninguém me ver, assim. Mas tu ia na sua própria igreja ou Sim, ia... eu ia na igreja de meus avós. E o pessoal que te via lá ia falar com me recebi você? super bem. É. Tipo, que falta que você está fazendo aqui, Sim, sabe? Isso é muito importante na igreja, ter essa comunhão. Que legal. Sabe? É porque tem gente que às vezes sai da igreja e não gosta nem quando vai, tipo, retorna e o pessoal vai lá abraçar e fala, pô, volta, eu sei que a pessoa não gosta desse gostava contato, muito né? porque eu sabia que, apesar de eu estar fora, eu sabia onde era o meu lugar, assim. Importante. E aí, em um desses encontros de domingo, né? Eu fui encontrado pelo Senhor mais uma vez. Caramba. Assim, foi... Cara, esse dia Tava é igual o marcado... filho pródigo, né? Tava igual o filho pródigo lá na... Esse dia é marcado na minha vida, assim, porque eu lembro de eu estar ajoelhado, assim, e o meu avô, que é um homem de Deus, assim, sensacional, eu vi ele chorando, olhando pra mim, falando assim, olha o que você está deixando o inimigo fazer com a sua vida, assim, sabe? E essa frase ficou marcada na minha vida, e desde então eu nunca mais abandonei o Senhor. Pô, que legal, cara. Pô, imagina pro seu avô, que era o pastor da igreja, vendo você ali, né, sempre ir lá nos domingos, né, depois aí de estar afastado. Sim. E com certeza eles estavam sempre ali orando por você, né? Para que Deus trouxesse você de volta. Sim, né? E os meus avós, assim, eles são mega referências na minha vida. Quando eu falo que eu sou apaixonado pela igreja, eu aprendi isso com eles, assim. Legal. Os meus avós, se algum domingo não tiver um culto na igreja deles, o meu avô, principalmente, ele não sabe o que fazer, assim, cara. Mesmo? Esse meu amor pela igreja veio todo dele, assim. Eu aprendi com ele, vendo ele zelar pela igreja, sabe? Vendo ele cuidar tão bem da igreja. E... Eles são pastores onde? Em qual igreja? Em Senador Vasconcelos. É. Santíssimo, conhece? Santíssimo? Já ouvi falar, mas nunca tive a oportunidade de ir, mas já ouvi falar. Qual a igreja que eles... Assembleia de Deus, Ministério Efraim. Que legal, Senhor. Deus abençoe todas as assembleias, todos os pastores Amém. de assembleias, né? Porque, ó, eu sei porque minha mãe, quando eu nasci, ela tinha se convertido na Assembleia, né? E aí eu nasci, ela se desviou, mas depois voltou. E graças a Deus teve a oportunidade de crescer também num lar cristão. Mas está lá a Assembleia na história da família, né? Sim. Como um ponto aí de contato, né? De Deus com a gente, né? Eu vim da Assembleia, cara. Sim. Do reteté, aquele que só era o pandeiro mesmo, podia tocar guitarra. Do reteté. Era a raiz, né? Era a raiz. Era uma bateria e palma. Rapaz, bateria, pandeiro e palma. Não tinha nenhum instrumento de harmonia, assim. É mesmo, cara? Era só percussão. Aquele que todo mundo, quando começava a cantar, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja nos campos de batalha. Dá até vontade de bater o pé, dá mesmo, cara. Cara, ser forte. Eu cresci nesse ambiente, assim. Legal. E o quão foi prazeroso e quanto me forjou, sabe? Sim. Esse ambiente de círculo de oração. Eu queria estar em tudo, assim. Na consagração à tarde, no círculo de oração das irmãs. Eu queria. E você sentia falta quando você, mesmo indo nos domingos na igreja, você sentia falta quando você estava fora, vamos dizer assim? Você sentia. Não. De estar mais. Não? Eu não sentia falta porque foi muito rápido, não deu tempo de sentir falta, sabe? Porque o Senhor me resgatou muito rápido. Entendi. Quando eu fui ver, eu já estava de volta, assim, sabe? Caramba, que misericórdia de Deus. E sabe, pode soar estranho, assim, mas Sim. que bom que não deu tempo de sentir falta, porque senão que foi bem rápido. Verdade. Sabe? Verdade. Ô, André, você foi resgatado, né, lá da lama que você estava, o Senhor trouxe você de volta para os caminhos dele. E aí, como foi o retorno dessa caminhada? Você voltou depois de um tempo a estar no altar? Como é que o louvor foi reinserido aí na sua vida? Então, Joey, como eu te falei, na Assembleia, né, sempre foi muito rígido lá. É verdade. Você é da Assembleia ou não? Não, mas minha mãe já foi, tenho amigos que são, então eu conheço como é que é o famoso banco. Era esse ponto que eu ia chegar. Exatamente nesse ponto. E aí, cara, quando eu voltei, assim,
Aí meus avós me chamaram. Você vai voltar, com certeza, mas ficar no banco, né, meu filho? Sim. Aprender, ser tratado, e aí depois... Pra gente ver como é que fica lá o ministério, né? E aí foi isso, cara. Eu fiquei um tempo no banco, assim, que foi muito bom, apesar de ser ruim para quem está. Sim. É um tratamento de verdade. É um momento de né? reflexão, né? Sim. E precisa ter. E ainda mais para quem está sempre envolvido em muita coisa na igreja, às vezes é bom você sentar um pouco, ouvir, ser alimentado, sabe? Sim. Ser revigorado pela presença do Senhor, assim. Sim. E foi esse tempo, assim, de aprendizado, foi um tempo de eu me recuperar, né, de muita coisa, de tratar algumas dores, de ser curado também, assim. Sim, sem dúvida. E aí, quando eu voltei com mais fome e sede do que nunca, assim. Que legal. Eu voltei querendo o Senhor o tempo inteiro, assim. Aí, quando você voltou, você já voltou ministrando, já tinha suas composições ou você começou a escrever a partir desse momento? Como é que foi? Eu não lembro muito em que momento, assim, eu comecei a compor. De verdade. Eu sei que eu comecei a compor muito novo, assim. Eu lembro que, assim que eu aprendi a tocar violão, eu só sabia fazer uma nota, que era só um sol maior, assim, né? E eu fiz uma música inteira só tocando sol, sol, assim. sol. Aí vocês... com 3 até vai, mas com um acorde. Aí você imagina como deve ter ficado, Rapaz. né? E aí eu fui desenvolvendo isso, assim, sabe? Legal. Mas foi dentro da igreja que eu comecei a compor de fato, que eu comecei a explorar mais esse lado de composição, assim. Sim. E como é que era o seu processo de composição? Você precisava parar para poder ter ali uma inspiração? Você precisava... você andava com um caderninho na rua e quando viesse a inspiração você anotava? Você lembra da sua primeira canção? Essa pergunta é interessante, assim, porque eu não espero muito uma inspiração, porque a inspiração está dentro da gente, né, cara? A gente tem o Espírito Santo, que é a maior inspiração que a gente tem. E aí, o tempo inteiro, às vezes eu tô, sei lá, dirigindo, Sim. por exemplo, e aí começa a vir alguma coisa assim na minha cabeça, eu pego o celular rápido, ponho no gravador para não esquecer melodia, e depois eu vou trabalhando, assim, mas compor hoje é muito mais natural do que já foi, sabe? Né? Antigamente eu achava que eu tinha que sentar e... Tem um momento ali, né? Só que eu fui descobrindo com o Senhor, sabe? Eu fui descobrindo com o Senhor que eu não precisava disso. Legal. Que Ele estava sempre pronto, porque as canções, na verdade, já existem em algum lugar no céu, sabe? A gente só precisa acessar essa canção. Profunda, hein? Sabe? Verdade. E aí eu fui escrevendo baseado nas histórias que eu tinha vivido, muita coisa na Bíblia, né? A gente tem esse dicionário que é a Bíblia para compor. E muita coisa sobre a realidade de quem o Senhor é, assim, sabe? E aí eu sempre fui compondo isso, só que demorou muito. Eu componho há pelo menos 11 anos. Demorou um tempão, assim, para que a primeira canção chegasse a alguém. Sim, e você pensava nisso? Tipo, era de alguma forma uma intenção sua que alguma canção sua chegasse até alguém para vocês gravarem algum dia, ou aconteceu naturalmente, algo que você não estava nem buscando? No começo não, assim, no começo foi bem natural. Eu escrevia e nem sabia o porquê. A música vinha e eu escrevia, era basicamente isso, assim. Só que eu comecei a conhecer pessoas, por exemplo, o Samuel Messias, que é uma grande referência. Brabo. Né? Samuel Messias, queremos você aqui. Queremos você aqui. Se tiver o contato dele, já deixa o contato dele. Ó, queremos você aqui, ó. Ele vai vir. Samuel, vem aqui. E aí, cara, eu comecei a ver pessoas que o Senhor tinha soprado essas canções, assim, sabe? Tem o Samuel, tem o Abidiel Arsênio, tem uma galera... O Abidiel, gente boa, já entrevistei ele. Então, um abraço. E essa galera toda de Campo Grande. Hoje eu moro em Campo Grande também, né? E eu comecei a ouvir essas canções e falei, cara, por que talvez isso não possa acontecer comigo, assim, sabe? Sim. E aí, depois de um longo tempo, aconteceu. Tem essa música Milagres de Deus, que foi gravada pela Débora Lopes no ano passado, ou no ano retrasado, eu não lembro exato agora. Que é a letra sua e a Débora... Ela interpretou lindamente, assim. E interessante é que essa canção, cara, eu já tinha escrito ela há um tempão, assim. Eu tinha escrito ela para Midian Lima, na época. Caramba! Só que acabou que não entrou, assim, por algum motivo que eu não sei, mas não entrou. E aí passou muito tempo também depois disso. Aí o Samuel me mandou mensagem no WhatsApp e falou, mano, você tem aquela música que você fez pra Midian aí?
pode me mandar? Tu tá aqui, ó, na gaveta, pera aí. Na hora, assim. Ainda que eu não tivesse, eu ia gravar rapidinho e mandar. É porque isso é muito interessante, porque eu aprendi que a gente tem que estar sempre pronto, sabe? Verdade. Preparado para a oportunidade. Se tu tivesse frustrado porque a mídia não pegou ali a letra, você não ia nem ligar mais para isso. Sim. Né? Mas... E aí eu mandei para ele assim na hora. Ele falou, beleza, vou fazer um negócio aqui e depois eu te mando. E aí não falou mais nada. E aí, como era a primeira canção, assim, eu fiquei um pouco ansioso, assim, Sim. esperando uma resposta que não vinha. Eita. Só que aí, em algum momento, assim, eu tava rolando no Instagram e aí vi que tava rolando um ensaio com essa música, assim. Aí a lágrima já escorreu, assim. Pô, sabe? legal, hein? Porque em 2017, 2016, assim, em uma das igrejas que eu tinha ido ministrar, também lá em Senador Camará, o Senhor tinha levantado um profeta para falar sobre isso, sabe? Que ele me daria louvores que seria impactante para muita gente. Louvores proféticos, louvores que alcançariam muitas vidas, assim. E naquela época, a minha realidade era completamente diferente. Minha mãe estava doente. Você não estava escrevendo minha tanto, casa não assim, tinha estrutura nenhuma emocional, financeira. E ouvir aquilo do Senhor, assim, foi, no mínimo, intrigante. Você acreditou? Com toda certeza. Você, mesmo com a sua situação atual que você estava, você acreditou ainda? O que me fez acreditar nessa profecia foi que a gente tinha acabado de descobrir, né, a doença da minha mãe. Caramba. E quando aquele homem estava acabando de falar comigo, ele falou assim, e para provar que eu sou o Senhor, no meio dos teus tem uma mulher que está muito doente. Eita. E ela não consegue nem sair de dentro do quarto. Caramba. Mas não se preocupa, porque eu faço do meu jeito. Caramba. Aí não tinha como duvidar, né? Poxa, já estava ali de alguma forma preparando, né? Como duvidar disso, assim? E aí, na época, eu lembro que eu cheguei em casa todo animado, assim, falei, mãe, o Senhor falou comigo, ele vai curar a senhora, que não sei o quê. Só que eu não tinha entendido o eu vou fazer do meu jeito. Sim. Eu fui entender depois. Sim. Porque, para mim, o jeito do Senhor seria o meu jeito, sabe? Sim, sim. E quase nunca é, na verdade, né? Os pensamentos dele são muito maiores que os nossos, assim. E ele prova isso o tempo inteiro pra gente. Sim. A gente pensa uma coisa, Deus pensa outra. A gente quer de uma forma, só que ele quer de outra. Então, acho que se o ser humano, a gente entender isso, a gente se frustra menos, vamos dizer assim. Né? Porque a gente quer tentar colocar Deus, acho que dentro da nossa caixinha, mas não tem como, né? Não tem como. Andrei, e você falou da canção Milagres de Deus. Você pode dar uma palhinha dela? Pode ser curtinha. É curtinha. Não, mas ele falou que vai conseguir. Vou tentar. Vai levantar de novo um paralítico do chão e fazer mais uma vez o impossível acontecer. Hoje o filho perdido vai voltar para casa. Existe uma promessa e a ordem já foi dada. E a sua casa será alvo dos milagres de Deus. Caraca, que isso, hein? Pô, forte, hein? Forte. Essa música eu Maneiro. escrevi ela num momento de dor, assim, sabe? Onde tudo que eu tinha era promessa do Senhor e eu escolhi acreditar nela. Legal. Foi isso. E você você viu, presenciou testemunhos de pessoas que ao ouvir a canção comentaram, falaram com você ou compartilharam com você? Joe, isso acontece o tempo inteiro, cara. E glória a Deus por isso, porque no final o propósito da canção é sempre esse, sabe? Eu costumo dizer que depois que a canção sai do meu quarto e chega até o seu quarto, a interpretação é sua, sabe? Porque a dor é de cada um, sabe? A situação que cada um está passando é muito particular. Só que o que mais me encanta na composição é que a gente acaba escrevendo canções de outras pessoas, histórias de outras pessoas, sabe? Sim. Às vezes eu dentro do meu quarto escrevo a sua história, Sim. sem te conhecer. E aí os testemunhos acabam sendo inevitáveis, assim. Quantas vezes, se você parar para ler no YouTube, tem pessoas relatando que passaram a viver milagres, Caramba. passaram a crer que não era o fim da história, sabe? O tempo inteiro. E isso é a mão do Senhor. Só Ele pode fazer isso, assim. E acho que também você ouvir uma canção que está sendo ministrada para alguém que viveu aquilo, que alguém que está de fato vivendo aquilo que está
está sendo ministrado ali, acho que as pessoas elas veem mais verdade também, né? Elas veem que não é só uma canção, uma música que está sendo cantada ali por cantar, né? Então, acho que o impacto na vida e no espiritual, acho que ele é bem maior, né? Ô, André, e como é que foi a sua parceria com a Cell Music? Como é que eles te chamaram te descobriram como é que foi essa parceria? Então, foi nessa ocasião que eu te falei da música para Débora, né? A Débora é uma artista da Cell Music. Ah, legal. E quando o Samuel me mandou a mensagem, foi já procurando essa música, porque ele já tinha ouvido também há muito tempo atrás. Cheguei a mostrar para ele. E aí provavelmente ficou na cabeça dele, né? Essa música, assim. E aí ele foi e me mandou mensagem, mas foi nessa ocasião, assim. E eu sou muito grato ao Senhor pela vida do Samuel também, que acreditou na canção, acreditou que o Senhor transformaria vidas através dessa canção. Legal, legal. E você está escrevendo esse seu primeiro EP? E aí, como é que está sendo? Quantas canções ele vai ter? Falta muito para finalizar? Fala aí pra gente. Joey, esse EP está sendo um presente do Senhor, assim, porque é um EP colaborativo, sabe? É uma produção do Miguel Arcanjo e do Guilherme Mendes. Pô, legal. São meus amigos, assim, que o Senhor me deu. Só que a gente está fazendo sem pressa, assim, sabe? O nosso pensamento é fazer algo para daqui a 10 anos a gente olhar com orgulho e falar que era o melhor que a gente podia fazer naquele tempo. É só fazer, sabe? Lançar e vamos ver. Não. Isso, é um EP de 7 faixas e cada canção é única, assim, sabe? O nome do EP é Estrangeiro e ele fala sobre essa tensão, sabe? De estar aqui, mas não pertencer a esse mundo, sabe? Maneiro. Essa tensão, às vezes, de você acabar não se sentindo pertencente a lugar nenhum. A gente está só de passagem aqui, né? Exato. E aí, nessa tensão, nascem músicas que eu não sei como eu escrevi, assim, porque da minha capacidade não veio, sabe? Tem uma canção que fala... Eu escrevi com um grande amigo meu, Gabriel, que a gente fala: e todo apego às tendas que eu construí se vão ao simplesmente eu te ouvir, sabe? Legal. Às vezes a gente acaba criando ídolos, sabe? Às vezes a gente acaba criando nossas próprias tendas, lugares de conforto pra gente que o Senhor já falou pra gente sair há um tempo, sabe? E esse EP é recheado dessa cartada, assim. Eu digo cartada porque é algo que é tipo um checkmate, sabe? Do Senhor. Não tem ultimato, né? Ultimato. Sai, sabe? Eu sou melhor do que qualquer outra coisa, assim, que vocês podem provar, sabe? Tipo, sai da lama que tu tá, tu voltou, sai, faz igual o André, sai da lama, né? Volta para Cristo. Por mais que vocês estejam fazendo esse EP de maneira cuidadosa, lenta, tranquilo, sem correria, você já tem tipo uma data mais ou menos, uma previsão de quando vai finalizar? Sim, então, é porque esse ano a gente já tem alguns planejamentos, né? E eu também queria deixar claro aqui que nada disso seria possível se não fosse o Pero, meu amigo que está ali. Ele... Eu gostei do estilo dele. Não, vou começar. Tênis combina com. Eu vou começar a vir de tênis e eterno, cara. Inclusive, ele faz tudo. Me veste, ele é o cara. Ele que te. Caramba. Me ensinou a me vestir, né? Então, personal stylist? Eu sei que é o personal stylist dele. Existiu um André antes do Pero e um André depois do Pero. Assim. É mesmo? Pô, legal. Eu glorifico muito ao Senhor pela vida dele, porque ele acreditou em mim quando eu não acreditava ainda, assim, sabe? Poxa, legal, eu tinha algumas músicas que eu achava legalzinho, assim. Sim. Ele ouviu e falou: não é legalzinho, tem uma coisa a mais aqui, né? E desde então, cara, a gente caminha junto e se esse EP tá saindo é porque ele me incentivou a fazer de fato, porque por mim eu só deixava as canções guardadas e mostrava para alguns amigos, mas ele me incentivou a querer expor isso para outras pessoas, assim. Legal. Sabe? E a gente pretende lançar entre março e abril, assim, sabe? Apesar de estar fazendo com muita calma. 2027 ou esse ano? Esse ano, tá perto. Tá próximo, tá próximo. Pensei que ia falar final do ano. Falei, tá perto. Então, como eu te falei, cara. Pertinho. Vocês já estão trabalhando então um tempo nele, né? Isso. Mas, como eu te falei, esse ano o nosso planejamento tá bem legal, assim. A gente pretende lançar esse EP agora, em julho regravar ele, só que ao vivo,
na igreja, sabe? Porque esse é um EP de estúdio. A gente optou por fazer de estúdio porque é um desafio, assim, sabe? Pro cantor, pro compositor. Porque para a gente que é ministro, estar na igreja é um ambiente confortável, sabe? A gente vive na igreja o tempo inteiro. Sim. E aí, quando você entra no estúdio, cara, é um contraste. Diferente, né? Porque não tem... Não é um ambiente quente, sabe? Sim. Não tem alguém falando, aleluia! Até tipo, corta, de novo, né? Sabe? Você consegue ouvir o seu respirar, assim. Então, você tem que controlar sua voz, tudo isso. Então, foi um desafio que eu quis me propor como cantor também, assim. Legal. E aí, em julho, a gente pretende regravar esse mesmo EP estrangeiro, só que ao vivo, com igreja, com a banda tocando junto, porque eu quero explorar esse lado ministro, né? Que eu acho que é o meu lado mais forte, assim, por viver isso o tempo inteiro. Eu me considero muito mais um ministro do que um cantor, de fato, sabe? E aí, tem tanta coisa legal para acontecer esse ano, tem feat, tem uma música que a gente quer lançar dia 25 de dezembro, no Natal, né? Que é uma canção que eu escrevi nesse Natal agora, inclusive. Sim. Muito engraçado, deixa eu te contar rápido. Eu tinha ido cortar o cabelo no Natal, assim, e aí quando eu voltei, tava voltando, já estava à noite, tinha um sino de uma igreja católica, assim, bem iluminado, muito lindo, assim. Aí eu pensei, eu vou falar disso, quero escrever sobre isso, assim. E aí nasceu, assim, a música na hora, assim. Bate o sino pequenino. Não, essa não, essa já... não pode, né? Mas, cara, essa música é sensacional, assim, eu pretendo lançar... Eita, em dezembro. Rapaz, 25 de dezembro. Foi curioso já. Não vai pedir palhinha não, né? Não, dessa vez não. O pessoal vai ter que esperar até dezembro para saber. Mas essa música é sensacional. Ô, André, e como é para você carregar o legado hoje dos seus avós? Você tem uma bisa de 91 anos? 91 anos. Rapaz, essa tá firme em Cristo, hein? Como é que é para você carregar o legado deles hoje, assim? O que você sente? Cara, é um privilégio e uma responsabilidade, assim. Porque a minha bisa, ela é o amor da minha vida, cara. E pensa numa mulher de fé. Joey, eu nunca vi uma noite sequer, e eu falo isso, o Senhor é minha testemunha. Eu nunca vi uma noite sequer a minha avó deitar sem ler a Bíblia, assim, sabe? Eu nunca vi minha avó deitar sem orar. E às vezes a gente, bem mais novo, mas na correria da vida, sabe? Esquece. Chega cansado, Senhor, obrigado, e pum, paga. Sim. Ou então passa o dia inteiro sem ler a Bíblia, assim, sem ter um tempo com o Senhor. E eu nunca vi a minha bisa negociar isso, sabe? Em nenhum momento. E eu digo isso da minha bisa, que é paterna, quanto dos meus avós também, que são maternos, né? Eles são viciados na igreja, assim, do Senhor. Meu avô, se chegar na casa dele, o que ele mais tem é Bíblia, é livro. Ele vive isso, né? Sim, e como eu disse, é uma responsabilidade carregar isso. Mas que privilégio ser netos dele, assim, ter aprendido com eles, sabe? Que legal. Eu trato isso como uma honra para mim. Que bom, e com certeza você também é fruto de muita oração deles, né? E por isso que está aqui hoje compartilhando um pouco do seu testemunho. E, André, antes de a gente encerrar, eu queria pedir para você deixar um recado para quem talvez está nos assistindo e talvez está na lama, voltou para a lama, não tem forças para voltar. Essa pessoa que sofreu uma perda significativa na vida e está se questionando por que Deus deixou. Qual o recado que você daria para essas pessoas? Fique à vontade. Em Mateus 11, 28, a Bíblia diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, porque eu os darei descanso, sabe? E às vezes a gente está carregando um fardo tão pesado. Às vezes a gente está carregando uma história de tanta dor, assim. Às vezes a gente chegou no fundo do poço, sabe? Mas eu costumo dizer que não existe poço fundo o suficiente para a mão do Senhor, sabe? Não existe poço que a mão do Senhor não possa nos encontrar. Como eu vivi isso na minha história, sabe? Uma história de orfandade, uma história de dor, uma história de perda. Só que no meio da orfandade eu conheci um pai, que é o Senhor. No meio de tanta perda, eu encontrei o tesouro mais precioso, que também é o Senhor, sabe? E o que eu posso dizer, cara, para quem está ouvindo a gente, é que
não existe dor que o Senhor não possa curar, sabe? E às vezes a gente pensa que a nossa história está toda bagunçada assim. Só que quem continua escrevendo a nossa história é o Senhor. E Ele é o maior autor que eu conheço. Então, o meu recado é esse. Nunca existiu dor que o Senhor não curou. Perfeito. Já aproveita, deixa aí rede social, onde que as pessoas podem encontrar suas canções e ficarem ligadinhas aí para quando tiver aí o lançamento do seu EP. Manda aí pra gente. Meu Instagram é @oandremorais, com 2 S. YouTube é a mesma coisa, TikTok também é a mesma coisa. E em breve, em todas as plataformas digitais, todas as plataformas de streaming, o EP Estrangeiro, e que o Senhor alcance vocês com essas canções, que o Senhor testifique no coração de vocês. E é isso, estou muito ansioso porque vai acontecer esse ano. Ih, já deu tudo certo. Obrigado, André. André Moraes aqui diretamente do Nossa Night para você. Foi um prazer, André, conhecer um pouquinho da sua história. Volte aqui quando o EP lançar, quando tiver os lançamentos. Volte, nem precisa, já é de casa. Volte. Vai ser um prazer falar com você de novo, tá bom? Tamo junto. Obrigado, irmão. Um abraço, até a próxima. E você, obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. E eu te vejo no próximo Nossa Night, toda quinta-feira às 21 horas. Valeu, galera. Tchau. Oh.